Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Meu coração se alegra porque continuamos juntos nessa jornada que irá terminar somente quando tivermos de fato na presença de Deus. Louvado seja Deus porque não somente eu, mas também você está aqui junto comigo, tendo um momento com Deus. Hoje nós vamos abordar um tema bem interessante. Ofertamos apesar das circunstâncias. Que coisa interessante. Vamos fazer a nossa oração de introdução e logo em seguida meditarmos no texto e tirar as lições necessárias para a nossa vida. Tá certo? Quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos juntos. Ore comigo. Oremos então. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na tua presença, como é bom passar esse momento junto a ti, esse momento de aprendizado, de transformação, de refinamento do nosso caráter. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos abençoando, pois esse é o nosso desejo. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema a qual vamos meditar hoje é ofertamos apesar das circunstâncias. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Deixa eu contextualizar para você o que estava acontecendo. Jerusalém era um centro religioso. E aí acontecia que muitas pessoas iam até Jerusalém, de certa forma, procurar auxílio. Ali por volta do ano 41 a 45, no reinado do imperador Cláudio, aconteceram alguns surtos de fome. O que acontecia para auxiliar os judeus era que os judeus espalhados pelo mundo mandavam donativos, recursos, ajuda, né, para poder ajudar eles nessa questão de fome. Por ter muitas pessoas localizadas nesse único espaço, acontecia que às vezes nem sempre tinha alimento suficiente para todas as pessoas. E aí vinha esse auxílio. Com a presença da igreja cristã, os judeus deixaram de ajudar os judeus convertidos ao cristianismo. E aí Paulo, vendo aquela situação, ele se sentiu compadecido com a situação dos cristãos que estavam passando por necessidades, e ali ele procurou, de alguma forma, fazer alguma ajuda, né? Veio com as igrejas para poder juntar recursos para poder ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. Uma das igrejas que Paulo fundou foi a igreja de Macedônia. É interessante como foi que o evangelho alcançou os macedônios. Deus mandou uma visão para Paulo de um macedônio falando com ele, pedindo para que ele fosse até a terra dele para pregar o evangelho, para que levasse a graça de Jesus Cristo para lá. E aí Paulo, como servo obediente ao Senhor, foi para a Macedônia e pregou o evangelho lá, e o evangelho alcançou as pessoas de lá. Porém, os cristãos macedônicos estavam passando por uma situação muito delicada também, por não cometer idolatria, por não se misturar à cultura do povo macedônio. Eles estavam sofrendo grandes perseguições. Os seus bens estavam sendo saqueados, suas propriedades estavam sendo tomadas. Eles estavam numa situação bem delicada. E aí Paulo, sabendo dessa situação, dessa realidade que eles estavam vivendo, decidiu não, de certa forma, importunar eles, colocar mais um fardo sobre eles, pedindo ali recursos e donativos para ajudar os cristãos de Jerusalém. Só que a história fala que eles ficaram sabendo, né, desse auxílio que Paulo estava promovendo. E eles, com muita alegria, se propuseram a ajudar também. E fala exatamente o texto que a gente leu hoje. Eles, mesmo sendo pobres, mesmo estando passando por situações difíceis, ajudaram. E isso
a riqueza da generosidade deles superabundou a pobreza que eles também estavam passando. Quando nós olhamos para essa história, nós devemos refletir a nossa vida. Como anda a nossa vida? Nós temos sido generosos com o próximo? Temos ajudado ao aflito, ao que está passando por algum tipo de opressão, está sendo privado de alguma coisa? Nos dias em que a gente vive, a gente percebe que o ser humano, cada dia que passa, ele vem se tornando cada vez mais insensível à dor do próximo. E isso nada mais é que a ausência de Jesus na vida das pessoas. Essa situação que aconteceu com os cristãos de Jerusalém, nos dias de hoje acontece também, em maior escala, para falar a verdade. E nós muitas vezes demonstramos uma certa impiedade para com o próximo e fechamos a nossa mão para ajudar o próximo. Veja, muitas vezes nós usamos da circunstância da nossa vida como desculpa para não fazer aquilo que Deus requer de nós. Uma das coisas que fazia parte da nação de Israel era que a pessoa oprimida, o estrangeiro, a viúva, o órfão, não ficasse desamparado, para que não havesse dentro do povo de Deus nenhuma pessoa pobre, nenhuma pessoa em estado de miserável. Nos dias de hoje, é o que mais se vê, são pessoas miseráveis e pobres. Não porque não existe recurso, mas porque as pessoas que estão com os recursos estão retendo para elas a bênção que Deus derramou para ser abençoada a outras pessoas. Hoje eu vi um vídeo bastante interessante e eu quero usar essa história para encerrar o nosso momento com Deus, de um jovem que é bem sucedido, tem uma boa condição de vida, e ele conta que sente um prazer enorme em ajudar as pessoas. Na verdade, quando ele ajuda outras pessoas, ele se sente muito bem, porque ele fala que quando ele estava naquela mesma situação de pobreza, de miséria, ele foi ajudado por uma pessoa e ele se sentiu muito bem, ficou muito feliz. A história fala que ele recebeu um dinheiro no trabalho dele, foi por um serviço bem feito dele, uma pessoa deu a ele ali 50 reais. E ele conta na história dele que ele ficou surpreso, porque 50 reais antigamente era muito dinheiro. E aí ele fala que pegou aquele dinheiro, agradeceu muito, Deus abençoe, aquela coisa toda, foi para o banheiro e ali ele fechou a porta do lugar onde ele estava e ficou olhando para aquela nota e chorando de alegria. E ele fala que da mesma forma que ele ficou feliz por um recurso tão necessário que ele estava precisando no momento, ele também deseja agora que está numa condição melhor, numa vida melhor, proporcionar a mesma coisa que ele sentiu naquele dia. Os macedônios, eles só deram aquilo que eles receberam. Eles receberam Jesus, eles receberam o recurso mais precioso da nossa vida, que foi a salvação, a graça imerecida. Hoje nós também temos a graça. Nós temos que ter, queridos amigos, irmãos, a mesma atitude dos macedônios. Olha, você tem algo de muito precioso, você tem a bênção da salvação. Por que não ajudar o próximo? Que nós não possamos usar das circunstâncias difíceis e adversas da vida para reter a bênção que Deus está derramando sobre nós. Mesmo sendo pouco, ainda dá para compartilhar. Que o Papai do Céu possa te abençoar muito. Não para que você retenha a bênção para você, mas para que você seja um duto de esperança, de salvação, de bênção para o próximo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração de encerramento e assim ir para as nossas atividades do nosso dia. Tá bom? Ore comigo, feche seus olhos, oremos então. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na Tua presença, como é bom
aprender lições como essa, conhecer gestos como esse de pessoas que mesmo em situações complicadas da vida conseguiram manifestar o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça derramada sobre eles para outras pessoas. Que nós possamos também agir da mesma forma, termos amor e compaixão para com o aflito e necessitado. Pois nós outrora nos encontrávamos nessa situação, e o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia nos alcançou. E hoje nós, sendo ministros do Evangelho, pessoas que te conhecem, pessoas que cumprem a missão de levar paz àqueles que estão aflitos, que nós possamos também trazer alegria para as pessoas que estão sofrendo nesse mundo cruel. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você nesse momento com Deus. Mais um momento, mais um dia. Eu espero que esse não seja o último dia, seja apenas um de muitos dias, como eu falei no início, até aquele grande dia, para que assim a gente vá cada vez mais cultivando a presença de Deus na nossa vida. E como eu costumo sempre dizer, que esse não seja o único momento que você terá com Deus um dia, mas que seja o primeiro de muitos dos momentos que você terá. Busquemos sempre em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas, o Papai do Céu vai acrescentar. Tá bom? Eu te vejo amanhã. O nosso encontro está marcado. E amanhã nós teremos, pela graça de Deus e pela bênção de Deus, mais um momento com Deus. Tá bom? Até a próxima. É isso. Tchau, tchau.